aos amigos não presentes, né, internautas aí. Hoje nós vamos falar do tema da lição 141 do livro Fonte Viva, Renova-te sempre. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Paulo, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Cada dia tem a sua lição. Cada experiência deixa o valor que lhe corresponde. Cada problema obedece a determinado objetivo. Há criaturas que, torturadas por temores contraproducentes, proclamam a inconformação que as possui à frente da enfermidade ou da pobreza, da desilusão ou da velhice. Não faltam, no quadro da luta cotidiana, os que fogem espetacularmente dos deveres que lhes cabem, procurando na desistência do bom combate e no gradual acordo com a morte, a paz que não podem encontrar. Lembra-te de que as civilizações se sucedem no mundo há milhares de anos e que os homens, por mais felizes e por mais poderosos, foram constrangidos à perda do veículo de carne para acertos de contas morais com a eternidade. Agora que a prova te pareça, ainda que a prova te pareça invencível, ou que a dor se te afigure insuperável, não te retires da posição de lidador em que a providência divina te colocou. Recorda que amanhã o dia voltará ao teu campo de trabalho. Permanece firme no teu setor de serviço, educando o pensamento na aceitação da vontade de Deus. A moléstia pode ser uma intimação transitória e salutar da justiça celeste. A escassez de recursos terrestres é sempre um obstáculo educativo. O desapontamento recebido, com fervorosa coragem, é trabalho de seleção do Senhor em nosso benefício. A senectude do corpo físico é fixação da sabedoria para a felicidade eterna. Ser otimista e diligente no bem, entre a confiança e a alegria, porque enquanto o envoltório de carne se corrompe pouco a pouco, a alma imperecível se renova de momento a momento para a vida imortal. Este texto, ele nos convida ao autoconhecimento e à autorrenovação, à nossa evolução, ao nosso crescimento. E eu vou usar aqui o livro dos Espíritos para chamar a atenção, para a gente chamar a atenção e a gente ter um esclarecimento desse chamado e da nossa condição aqui. No livro dos Espíritos, no livro 2, capítulo 7, Progressão dos Espíritos, na questão 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que procuram melhorar-se? Resposta: os espíritos mesmos se melhoram. Melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma superior. 115. Uns espíritos foram criados bons e outros maus? Resposta: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um deles uma missão com o fim de os esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para os aproximar dele. A felicidade eterna sem perturbações, eles a encontrarão nessa perfeição. Os espíritos adquirem o conhecimento passando pelas provas que Deus lhes impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais prontamente ao seu destino. Outros não conseguem sofrê-las sem lamentação. E assim permanecem por sua culpa distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Então aqui está mostrando que nós fomos criados simples e ignorantes e que depende de nós, só de nós, a nossa evolução, a nossa melhoria e essa renovação.
o tempo e se a gente vai mais lento ou vai mais devagar, depende da nossa opção. E o que traz dificuldade para nós conseguirmos essa renovação? Não gostamos de nos olhar, porque normalmente quando a gente se olha, a gente se vê defeituoso, né? A gente enxerga todas as nossas más tendências, tudo que nos que a gente costuma ver nos outros, né? E apontar, mas lá no fundo isso incomoda a gente. Então, enxergar, aceitar e trabalhar em prol desse melhoramento é muito difícil, é muito trabalhoso e é um preço que a gente paga para pensar friamente é um preço muito alto. Mas se a gente realmente olhar profundamente o preço que a gente paga por continuar nos escondendo de nós mesmos é muito mais alto. Esse preço, a gente paga o preço para continuar no mesmo lugar. Tentar ficar no mesmo lugar, porque a evolução, a gente não foge dela. A gente pode parar por um tempo, mas a vida vai nos empurrar. Alguma coisa vai encostar e vai dizer, opa, vamos caminhar. E eu vou ler só mais uma questão do Livro dos Espíritos, para dar uma receitinha de como fazer isso, como que a gente vai trabalhar isso, né? Qual o meio? É no Livro dos Espíritos, capítulo 5, Conhecimento de si mesmo, questão 919. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Resposta: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim necessitava de reforma. Aquele que todas as noites lembrasse todas as ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque acreditai-me, Deus o assistirá. Formulai, portanto, as vossas perguntas, indagai o que fizestes e com que fito agistes em determinadas circunstâncias. Se fizestes alguma coisa que a censuraríeis nos outros, se praticastes uma ação que não ousarias confessar, perguntar ainda isto: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu de temer o olhar de alguém? Examinai o que pudesseis ter feito contra Deus, pois contra o próximo, e por fim, depois contra o próximo, e por fim contra vós mesmos. As respostas serão motivo de repouso para a vossa consciência ou indicarão um mal que deve ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. Mas direis, como julgar a si mesmo? Não se terá a ilusão do amor próprio que atenua as faltas e as torna desculpáveis? O avaro se julga simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso se considera tão somente cheio de dignidade. Tudo isso é muito certo, mas tendes um meio de controle que não vos pode enganar.
Quando estáis indecisos quanto ao valor de uma de vossas ações, perguntai como a qualificaríeis se tivesse sido praticada por outra pessoa. Se a censurardes em outro, ela não poderia ser mais legítima para vós, porque Deus não usa de duas medidas para a justiça. Procurai também saber o que pensam os outros e não negligencieis a opinião dos vossos inimigos, porque eles não têm nenhum interesse em disfarçar a verdade e realmente Deus os colocou ao vosso lado como um espelho, para vos advertirem com mais franqueza do que o faria um amigo. Que aquele que tem a verdadeira vontade de se melhorar, explore, portanto, a sua consciência, a fim de arrancar dali as más tendências, como arranca as ervas daninhas do seu jardim. Que faça o balanço da sua jornada moral, como o negociante o faz dos seus lucros e perdas. E eu vos asseguro que o primeiro será mais proveitoso que o outro. Se ele puder dizer que a sua jornada foi boa, pode dormir em paz e esperar sem temor o despertar de outra vida. Na outra vida. Formulai, portanto, perguntas claras e precisas e não temais multiplicá-las. Pode-se muito bem consagrar alguns minutos à conquista da felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias para ajuntar o que vos dê repouso na velhice? Esse repouso não é o objeto de todos os vossos desejos, o alvo que vos permite sofrer as fadigas e as privações passageiras? Pois bem, o que é esse repouso de alguns dias, perturbado pelas enfermidades do corpo, ao lado daquilo que aguarda o homem de bem? Isso não vale a pena de alguns esforços? Sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro é incerto. Ora, aí está precisamente o pensamento que fomos encarregados de destruir em vossas mentes, pois desejamos fazer-vos compreender esse futuro de melhoria, de maneira a que nenhuma dúvida possa restar em vossa alma. Foi por isso que chamamos primeiro a vossa atenção para os fenômenos da natureza que vos tocam os sentidos e depois vos demos instruções para cada um de nós tem o dever de difundir. Foi com esse propósito que editamos o Livro dos Espíritos, Santo Agostinho. É longa, mas tinha que ser lida porque eu não consegui tirar nenhum pedacinho para encurtá-la. Essa cabeça no travesseiro, né, e fazer essa reflexão todos os dias, na verdade, ela nos clama a todo momento. Não temos o hábito de olhar para o lado e observar a fisionomia daquele que a gente está conversando. E às vezes a gente machuca, a gente ofende, muitas vezes sem a intenção, mas se tivéssemos o olhar para o lugar certo, a gente veria. A gente veria, isso nos daria força para quê? Para buscar esse melhoramento. Opa, aqui foi a mais, podia ser a menos, né? Ou às vezes o contrário, foi a menos e podia ser a mais, né? Temos as duas vertentes aí. E eu acho maravilhoso essa renovação diária de se questionar, de se ver. E uma das coisas que eu descobri nos estudos, né, nas leituras da doutrina, foi o como eu busco fazer essa renovação. Em primeiro lugar, eu descobri que a gente tem que colocar, antes de começar a se olhar, a gente tem que colocar a compaixão, a gente tem que colocar o amor, a compreensão. Por quê? Quando se vai fazer um atendimento fraterno, como a gente recebe?
como que a gente lida com o que está entrando aos nossos ouvidos, né? Agora, quando eu vou fazer o meu atendimento fraterno, eu tenho que colocar em primeiro lugar essa compaixão. Por que todos têm o direito de errar e eu não? Porque quando eu me pego no erro, o que eu faço? Punição. Eu não mereço, né? Então, isso traz o orgulho à tona. Para que eu vou reconhecer isso? Vou me expor? Vou me humilhar na frente das pessoas, né? Enquanto que de verdade é a maior grandeza quando a gente consegue olhar para o nosso irmão, olhar principalmente dentro da nossa casa, que é a parte mais difícil. Nossos companheiros, nossos filhos, pais, mães, é olhar para a gente e conseguir, me perdoa, eu errei, me ajuda? Porque nós precisamos de ajuda. A evolução é individual, mas nada impede os que estão à nossa volta, dar as mãos e nos auxiliar. Mas a evolução é minha. E isso se dá em todo momento, em todos os lugares. Em casa, em família, no trabalho, na sociedade, em todos os lugares. Até na fila do banco, na fila do açougue, em todos os lugares nós temos a oportunidade de exercitar esses sentimentos e exercitar essa renovação. Porque não tem uma hora sem Deus. Qual hora é a hora de Deus? É toda hora. Por quê? Ele está aqui. Ele está aqui. Se as leis divinas estão gravadas na minha consciência, eu tenho. Então, se eu tenho, eu preciso lembrar de como exercitá-la. E as oportunidades estão aí. O que Santo Agostinho falou aqui. Deus colocou os espelhos à nossa volta. Para quê? Para que a gente possa se ver o tempo inteiro. Então, quando a gente se depara na situação que algo incomoda muito, com certeza aquele muito está dentro de mim e não está fora. Ele está dentro. Então, cabe a gente começar a buscar esse discernimento do que é meu, do que não é meu, o que está dentro ou o que está fora. Porque sem esse discernimento, fica tudo ainda mais difícil de se trabalhar essa questão. Somos seres humanos, todos nós, iguais perante Deus, com as mesmas oportunidades. Nós temos todas as oportunidades, tudo que a gente precisa para conseguir chegar onde deveremos chegar, né? Com certeza todos nós vamos chegar. Aqui vai que, ainda que a prova te pareça invencível ou que a dor se te afigure insuperável, não te retireis da posição de lidador em que a providência divina te colocou. É lá, na pior hora, na hora mais difícil da sua caminhada, é que você deve levantar a cabeça e trabalhar dobrado. Quando a gente pensa assim, eu não dou conta mais, na verdade nós chegamos só na metade, né? Que quando a gente fala, não dou conta mais, nós ainda aguentamos o dobro, né? E cabe a nós decidirmos, eu faço ou eu cruzo os meus braços esperando que o Papai do Céu vai resolver para mim.
né? Porque muitas vezes a gente pensa, a aceitação é eu cruzar os braços. Não, Deus sabe o que está fazendo. Então eu vou sentar aqui, vou aguardar, porque há de passar. Nós podemos fazer isso. Mas ele também falou, faz a sua parte, que a minha eu farei. E nessa renovação, uma das perguntas que nunca pode faltar: estou fazendo a minha parte? Meu patrão é chato pra caramba, mas eu estou fazendo a minha parte? Eu chego no horário, eu faço o meu trabalho com boa vontade, com zelo, caprichoso? Ou eu estou deixando a desejar? Meu filho é rebelde demais, dá trabalho demais, mas eu sou a mãe presente? Eu estou ali para ouvi-lo quando ele precisa? Eu estou atenta às necessidades dele? Então, em todos os sentidos, a nossa parte é essencial. Deus ajuda, mas quem escolhe a direção sou eu. Se eu não der o primeiro passo, ele vai esperar para poder ajudar. Ele só auxilia quando você dá a direção que você quer. A partir do momento que você pegou o seu remo aqui, ó, e deu a primeira remada, a dele já está ali, ó, junto. Então, em tudo parte de nós. Ah, vou esperar aquele chamado, né? Deus vai me dar aquela luzinha ali que vai falar, é aqui, é isso aqui que eu vou precisar. Não. Nosso chamado é da hora que a gente abre os olhos até a hora que a gente abre os olhos de novo, e de novo, e de novo. Porque enquanto esse corpo dorme, nós estamos despertos, escolhendo. Continuamos escolhendo o que fazemos, onde vamos, com quem vamos. Então, somos e estamos o tempo todo, sem exceção. Não cabe Deus fora. Porque se Deus está fora, eu não estou aqui. Porque Ele está aqui. Então, eu fico maravilhada com este tema. Acho que não podia ter sido escolhido um tema melhor para mim. Porque a minha vida começou a caminhar quando eu decidi começar a me renovar. Quando eu comecei a olhar para mim. E aí as coisas devagar vão clareando e você vai um passo de cada vez. A gente não precisa desesperar. Porque se desesperar, vai cair. Porque se eu quiser resolver todos os meus problemas de uma vez, eu não vou resolver nenhum, vou criar mais. Porque no tumulto vai ser criado mais problemas. Então, cabe a gente respirar fundo, analisar onde eu vou ter mais força. Qual está mais fácil para eu começar? Esse aqui. Então, vamos guardar os outros no gavetinho e vamos focar nesse que eu vou ter mais força. Por quê? Conseguindo trabalhar estes, ele vai me dar mais suporte, mais força para eu, olha só para você ver, ó, para eu receber o próximo. Então, quando dedicar ao próximo, vai nos dar mais suporte, mais força, e assim, consequentemente, nós vamos nos encontrando. Eu falo que a gente vai nos reunindo, porque é uma reunião de eus. A gente vai se descobrindo capaz, vai se descobrindo filhos de Deus de verdade que somos, e vamos descobrindo em nós não só essa camada de defeitos que a gente enxerga na gente. Tem um exemplo que eu gosto muito, que é a do leite.
o leite da roça, né? Que você pega lá, ferve, dá aquela que é a camada de nata grossa, né? Você bate o dedo nela e balança toda, mas não fura. Aquela camada grossa são os nossos defeitos. Mas quando você tira a camada grossa, quanto de leite tem puro lá embaixo? É a nossa essência. E todos nós, sem exceção, nós somos muito mais bons do que maus. Somos muito mais virtudes do que defeitos. E se eu parar nessa camada de defeitos, eu nunca vou descobrir e desenvolver todo o potencial que eu tenho de amar, de ser feliz e de auxiliar. Porque quando eu começo a me melhorar, moralmente, eu devo fazer o quê? Estender a mão para quem está aqui atrás, engatinhando, atrás de mim. Então, se eu reconheci aqui uma coisa, foi legal, foi bom para mim, vou auxiliar. Olha, é assim. Vou te explicar, pode te auxiliar, pode te ajudar a caminhar. E esse, quando estiver aqui no meu lugar, vai estender a mão porque está de trás. Então, essa é a roda da vida que vai, é a engrenagem, né? Um vai puxando o outro e a gente vai se encaixando e vai se colocando, vai se percebendo cada vez melhor. Até o dia que quando você se depara com um dilema, né? Um defeitinho, porque, gente, ficar livre de defeitos nessa vida aqui tá complicado, né? Mas não é o fim do mundo, porque estamos todos na mesma faixa. Todos. Então, o que diferencia? A vontade de melhorar. Isso diferencia uns dos outros. Então, quando nós colocamos a nossa disposição e a nossa vontade de melhorar, nós conseguimos caminhar. E quando nos deparamos com algum defeito, já não tem aquele, nossa, né? Já não levamos aquele susto e aos poucos a condenação que nós costumamos nos dar, ela vai diminuindo, vai ganhando um pouco mais de um temperinho de paciência, de entendimento, de compreensão, né? E aí aos poucos a gente consegue se abraçar, acolher esses defeitos. Para quê? Se eu não acolher esse defeito, gente, eu não consigo deixar ele ir. Eu não consigo equilibrar ele para que ele vá para o mundo. E dando força ainda para o que eu tenho de melhor. Então a gente tem que se dar a oportunidade de ser melhor. Temos que permitir que sejamos melhores. Porque quem impede de ser melhores somos nós. Com nossos medos, com as nossos julgamentos. Eu falo que a oração do Pai Nosso, ela é perfeita. E quem ora ela com consciência do que está orando ali, pensa duas vezes antes de criticar, antes de condenar, antes de julgar, porque está ali. Tudo que eu peço é conforme o que eu dou. Se eu tenho essa consciência, como fazer um futuro ruim? Se eu tenho essa consciência. Se eu plantar hoje uma coisa boa, vou colher coisa boa. Então tá fácil ou tá difícil pra gente conseguir, né? Aí entra a disposição e a vontade. Porque se eu quero fazer uma plantação bonita, né? A hora que ela estiver lá no auge, lá você olhar e ter, poxa vida, que plantação bonita, né? Tá saudável, tá linda, tá perfeita na hora de colher. Depende de mim. Eu cuidar, eu trabalhar em prol de mim.
Porque essa plantação sou eu. O eu de hoje foi plantado pelo eu de ontem. E hoje eu estou plantando o eu de amanhã. Então, com esse entendimento, eu tenho uma direção que vai ser do meu futuro. Ah, você sabe o seu futuro, você adivinha? Não, não adivinha, não tem como. Mas a gente tem uma direção. A gente dá a direção que a gente quer. Fazendo as nossas escolhas, fazendo os nossos acordos, né, durante a vida, com as pessoas que estão à nossa volta. Então, sempre dependendo única e exclusivamente da nossa vontade. Aqui está: ser otimista e diligente no bem, entre a confiança e a alegria, porque enquanto o envoltório de carne se corrompe pouco a pouco, a alma imperecível se renova de momento a momento para a vida imortal. Ser otimista é uma potência energética de quem a tem. O otimismo, ele te protege dos maus conselheiros, te protege de ataques, te protege no seu caminho, das pedras no caminho. Porque o otimista é grato, o otimista ele não esmorece, ele não desiste, porque a gente só perde quando a gente desiste. Aí a gente perdeu. Se eu desistir, eu perdi. E eu não perdi para ninguém a não ser além de mim. Então, se eu não quero perder, não devo desistir. Passado existe e ele é muito válido e eu devo honrar ele, devo abraçar ele, porque hoje eu sou a construção desse passado. Foi ele que me fez, com defeitos, com dificuldades, com alegrias, com virtudes, com coisas boas e coisas ruins. Então, de tudo que eu vivi, de tudo que nós vivemos até hoje, o resultado está aqui, hoje. Este aqui é o resultado. Então eu só tenho a agradecer, e a gratidão deve ser presente na vida de todos, porque ela aumenta a nossa imunidade. Ela faz bem de todas as formas. Ela te abre portas, ela te abre para novos esclarecimentos, novos entendimentos. E todos os dias, gente, sem exceção, se abrir os olhos, é um novo dia, é um novo recomeço, é um novo tudo. É uma página em branco para você escrever o que você quiser, todos os dias. E por que a gente abre mão dessa página em branco? E muitas vezes preferimos ficar repetindo aquela folha velha lá do passado. A gente arranca lá de trás e põe sempre na frente, né? E assim a gente vai dificultando a nossa caminhada, a gente vai impedindo nosso crescimento, nossa evolução. E tem deixa eu ver aqui, peraí só um minuto. Cada problema obedece a determinado objetivo. Tem gente que a gente pensa que a pessoa ele não tem problemas, né? A vida é tão boa para ela, a vida tá tão difícil, eu tenho problema com o filho, com o marido, com o pai, com a mãe, com o cachorro. Mas problemas são as distrações que a gente cria para desviar o olhar do que eu preciso olhar de verdade, que sou eu. O texto aqui está perfeito, ele fala tudo.
Porque quando eu li essa frase, como dizer, é uma frase pequenininha, mas é a realidade. Todo problema tem um objetivo. Nós construímos cada problema. Difícil, né? Compreender às vezes como que eu construo o meu problema. Tudo no eu, né? Possessivo, é meu. Tem gente que não quer largar problema de jeito, não é meu. Então, devemos ficar muito atentos. O que é realmente um problema na nossa vida? O que é realmente difícil na nossa vida? O que nós podemos fazer para melhorar o entendimento, melhorar a comunicação, melhorar o relacionamento? Nesse renovar-te sempre, nós devemos nos questionar sempre e o tempo todo. Questionar diretamente para mim, não para o outro, não externo. É aqui, ó. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Então não é lá fora, não é esse corpo, é aqui dentro. É eu, espírito. Estando espírito, eu tenho a obrigação de cuidar. Eu tenho a obrigação de caminhar. E só eu posso fazer isso por mim. Com auxílios externos, mas direção minha. Ninguém faz nada sozinho, né? Então, a gente conta com auxílios. Mas lembrando que a responsabilidade é minha. É de cada um. E não de terceiros. Nem de pai, nem de mãe, nem de filho, nem de marido, nem de esposa. É minha. Então eu decido o que eu faço. Com problemas, com dificuldades, com alegrias, com tudo. Eu decido. E nós temos esse poder. Nós podemos traçar o nosso caminho. Tendo nosso propósito, nossos objetivos, que tenhamos objetivos certos. Objetivos que não vão agradar só a mim. Tem que agradar a mim, que é o meu coletivo. Porque eu não sou sozinha. Eu sou Elma sozinha. Só eu, Elma. Mas a minha volta tem milhões. Então não dá para agradar só eu. Tem que agradar eu e o meu entorno. E desse entorno, tem outros entornos, que se a gente fizer a nossa parte, uma hora vamos encontrar todos os entornos e virar um só. Né? Vamos conseguir romper as barreiras e chegar cada dia mais longe e mais longe. E a senectude do corpo físico é fixação da sabedoria para a felicidade eterna. Muita gente tem medo do envelhecimento, né? Tem medo de doenças, tem medos. Mas esse passar do tempo é que nos traz e nos dá as oportunidades de crescimento. Nos dá as oportunidades de evolução, de trabalho, de tudo. E eu queria encerrar com uma música que eu trouxe, que é um convite. Eu gosto muito dela. É um convite do que devemos fazer por nós se
Vamos fechar os olhos e vamos ouvi-la, prestando atenção na letra dela, porque ela é um convite a nos amar, a nos reconhecer e a crescermos. Não, não é essa música. Que vergonha, gente. Peraí. Essa. Perdão. Eu fui dura comigo, eu sei. Eu carreguei o mundo e falei. Eu me cobrei mais do que alguém, mas hoje eu volto também. Respira, solta, fica aqui. Deus me vê com amor e eu aprendo a me ver assim. Eu já me acusei por coisas pequenas, por não dar conta, por não ser perfeita. Eu já revivi o que eu disse, o que eu calei, as escolhas que fiz sem saber porquê. Eu já me prendi em silêncio, quem sabe, e o meu coração ficou cansado, mas eu não sou o meu erro, eu sou o meu recomeço. Eu sou alguém tentando amar melhor, um passo por vez, sem preço. Deixa cair no peso antigo, ninguém floresce carregando castigo. Deixa cair o julgamento, a paz começa no acolhimento. Eu me perdoo e eu volto pra mim. Eu me perdoo e eu volto pra mim. Eu me perdoo e eu volto pra mim. E a vida recomeça assim. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, eu me perdoo e eu volto pra mim. Eu escolho a paz na minha casa. Volto pra mim. Solto o fim. Volto pra mim. Solto que não me conduz. Eu me olho no espelho com olhos mais suaves. Eu paro de brigar com quem eu sou. Eu reconheço a beleza que a alma me traz. E digo baixinho, eu fico, eu vou. Dentro de mim há um jardim esperando água. Não acusações, não pressa, não nada. Se eu errei, eu aprendo. Se eu cair, eu levanto. Eu abraço quem foi com ternura. Eu recebo quem sou com encanto. Eu não preciso provar, não preciso correr. Só preciso lembrar, eu mereço viver. Respira, deixa ir. O passado não manda mais em mim. Respira, deixa passar. Eu escolho me respeitar. Eu me perdoo e eu volto pra mim. Eu me perdoo e eu volto pra mim. Eu me perdoo e eu volto pra mim. E a vida recomeça assim. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu me perdoo e eu volto pra mim. Eu abro espaço pra alegria voltar. Meu coração está em reconstrução, pedra por
paixão eu não apago a dor, eu limpo o lugar pra que o amor volte a habitar. Eu desfaço muros que eu mesma levantei, abro janelas que um dia fechei. Deixo o sol entrar no que escureceu, porque dentro de mim ainda vive o que é meu. E as sombras que andaram comigo até aqui só queriam ser vistas pra poder partir. Eu as abraço sem medo, sem me julgar, porque tudo o que foi me ensinou a amar. Eu me liberto de me castigar, eu me liberto de me comparar. O que passou, passou e a paz vem atrás. Eu escolho agora e isso me refaz. Eu honro a história que me construiu, mesmo quando a esperança quase sumiu. Tudo teve um tempo, tudo teve um porquê. E hoje eu escolho crescer. Onde havia culpa, planto aceitação. Onde havia medo, eu firmo o coração. Respira, solta, confia. Eu estou aqui. Descansar também. Bom, esse é um convite que eu faço a todos a se abraçar, a se olhar, para que essa renovação se faça da melhor forma possível, com o máximo de consciência, com o máximo de carinho a gente para com a gente mesmo. Espero ter contribuído com alguma coisa. Muito obrigada.